Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Nossa carta sois vós, carta escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Tal é a certeza que temos, graças a Cristo, diante de Deus. Não como se fôssemos dotados de capacidade, que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés, por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que então se verificou já não pode ser considerada glória, em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. Pois, se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face para que os israelitas não percebessem o fim do que era transitório. Mas seus espíritos se obscureceram. Sim, até hoje, quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece, não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre o seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós todos que, com a face descoberta, contemplamos como num espelho a glória do Senhor. Somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do Senhor, que é Espírito. Palavra do Senhor. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamo-nos à consciência de cada homem diante de Deus. Por conseguinte, se o nosso Evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus desse mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz. Foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila, para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte, trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito: acreditei, por isso falei. Cremos também nós, e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós com Jesus, e nos porá ao lado dele, juntamente convosco. E tudo isto se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isto, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavra do Senhor.